A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero chamar sua atenção aqui para ler um texto no livro do profeta Daniel, capítulo 1, e versículo 17, que diz: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, com base nesse texto sagrado, eu quero trazer para vocês uma reflexão e também uma palavra sobre a importância de se estudar teologia. Durante muito tempo, queridos, quem estudava teologia era discriminado. Durante muito tempo, aqueles que diziam que iam fazer um curso de teologia, às vezes eram até desencorajados, até pelo seu próprio pastor, que na época não tinha tantos cursos de teologia, e nós tínhamos muitos pastores à frente da igreja, que Deus abençoou de uma maneira extraordinária, e eles não tiveram tempo de fazer um curso de teologia, porque a chamada de Deus era tão urgente, que alguns Deus primeiro prepara para chamar, outros Deus já prepara no próprio decorrer do chamado, Moisés se preparou primeiro, teve todo o tempo para se preparar, para se formar nas melhores faculdades do Egito, para depois Deus chamar. Já outros nem dá tempo, se formar, Deus já chama para a obra e você aprende na prática. Então, era assim no começo da nossa igreja, não tínhamos ainda muitas faculdades teológicas, institutos teológicos, como temos hoje. Então, sem se falar que muitas pessoas que estudavam teologia eram discriminadas naquela época, porque eram vistos como pessoas que não tinham fervor espiritual, pessoas que só se preocupavam com a letra, com o conhecimento. Por isso que era discriminado os teólogos, E até muitos teólogos também eram discriminados, porque de repente tinha aquele jovem na igreja, fervoroso, cheio do Espírito Santo. Aí ele ia para um seminário, fazer teologia, ficava até no internato lá, 2, 3, 4 anos estudando teologia. Aí voltava de lá frio, às vezes só trazendo o conhecimento, Parece que ele deixou lá no seminário aquele fervor que ele tinha antes. Então, por isso que muitos pastores e pessoas começaram a discriminar quem queria estudar teologia, pensando que estudar teologia faz mal e não bem. Veja bem, queridos, o que precisamos compreender é que verdadeiramente, quando você vai para um seminário teológico, você vai ter uma janela de conhecimento muito amplo. Você vai aprender todas as teorias do conhecimento, tanto as teorias negativas como as teorias positivas. Você passa a conhecer as teorias cristãs, as teorias anticristãs, Você começa a estudar o pensamento dos teólogos, dos pensadores cristãos, Alguns com viés totalmente liberal, já outros mais conservador. E aí, muitas vezes, aqueles jovens ou aquele obreiro que vai para um seminário, às vezes ele não está tão preparado para já absorver tanto conhecimento, tantas teorias, que às vezes realmente aquilo causa a princípio uma confusão na mente de algumas pessoas. E alguns de fato se perdem no propósito de aprender teologia
quando eles passam a se empolgar mais com a teoria dos pensadores cristãos do que com a Bíblia. Como é que eu vejo a teologia, queridos? A teologia eu vejo apenas como ferramentas históricas, ferramentas científicas, ferramentas técnicas, linguísticas, para me ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Estudar teologia não é para acrescentar sua fé. Você não precisa da teologia para ser salvo. Você só basta crer em Jesus Cristo e segui-lo fielmente. Mas para que você possa desenvolver o ministério da pregação, para que você possa estar preparado para enfrentar todos os públicos, você precisa sim estudar teologia. Não é você ir para o seminário e se embebedar com as teorias contrárias à palavra de Deus. É necessário você conhecer também o que as pessoas pensam contra a palavra de Deus, até para você combater. Mas aconselho todos vocês a estudar teologia, porque teologia é estudo sobre Deus. Aprender teologia é aprender sobre Deus. Estudar teologia é estudar a Bíblia. Estudar teologia é estudar todos os fundamentos da fé cristã. Então, queridos, esse é o meu comentário para você que discrimina quem estuda teologia ou é contra quem estuda teologia. A teologia é uma bênção. A teologia é bíblica. Quando a gente vai para um seminário ou começa a fazer um curso de teologia, você tem que procurar priorizar aquelas matérias que aprofundam você no conhecimento da palavra de Deus. Mas por que é que muitos se perdem ao longo desse curso, ao longo do estudo da teologia? Quando começam a se empolgar demais com os pensadores cristãos. Porque de repente o cristão, ele vai para o seminário como aquele crente fiel, aquele crente firme, conhecido como cristão, ou como um crente mesmo. De repente ele volta de lá, olha, eu sou agora calvinista, eu sou agora arminiano, eu sou agora luterano, eu sou agora isso, sou aquilo. Espera aí, gente. Aí as pessoas começam a discriminar esses que vão estudar teologia, porque eles vão para o seminário como cristão, mas volta como calvinista, como arminiano, como luterano, como agostiniano, né? Veja bem, queridos, nós louvamos a Deus por todos os pensadores cristãos, por todos os grandes teólogos, pelos grandes reformadores, pelos teólogos lá da patrística, pelos teólogos da escolástica, da Idade Média, né? Pelos teólogos da Idade Contemporânea, pelos teólogos reformadores, pelos teólogos pentecostais. Louvamos a Deus por todos os grandes pensadores cristãos. Porém, queridos e amados irmãos, nossa única fonte de fé e prática é a Bíblia. Veja bem, queridos, interpretações de grandes pensadores. Calvinismo, para mim, não passa de teoria de homem. Arminianismo é teoria humana. Luteranismo é teoria humana. Uma vez me perguntaram, pastor Erivaldo, você é calvinista ou arminiano? Eu disse, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. E quem me ensinou isso não foi Calvino nem Armínio, foi a Bíblia. Foi alguém que Deus usou para pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. O que gera fé no coração das pessoas não é teoria calvinista, nem arminiana, nem luterana ou qualquer outra teoria de um grande teólogo. O que enraiza a fé em nosso coração é tão somente a palavra de Deus. Portanto, estude teologia, mas estude para se aprofundar melhor na palavra, para melhorar o teu conhecimento e não para deteriorar.